Que Deus nos abençoe. Eu queria que vocês começassem se apresentando para a galera e falando um pouco da experiência de vocês com Calvino. Enfim, né? Começa os mais velhos. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo, sou membro aqui da igreja há pouco tempo. O irmão Ian, ele perguntou sobre a minha experiência com Calvino. Eu já leio Calvino há bastante tempo, talvez há uns 10 anos atrás, quando tive contato com as doutrinas reformadas. Logo em seguida, eu comprei umas institutas e passei a lê-las. E posso afirmar, como afirmava também um grande teólogo do século XX, que Calvino é uma catarata. Bom, meu nome é Anderson Paz, sou membro aqui também da IPBE há algum tempo. Minha experiência com Calvino se dá depois da minha conversão. Eu me converti numa igreja arminiana, metodista, e passei primeiro por essa tradição, depois fui chegar à tradição reformada, lendo vários textos, várias obras de autores reformados, e Calvino para mim é fundamental, um divisor de águas, à medida que Calvino ele me ajudou a integrar a vida cristã por completo, a ter, digamos assim, uma visão mais total da vida cristã em todos os aspectos, sem dicotomia. E, enfim, o legado de Calvino, a obra de Calvino, ensino de Calvino, a gente vai falar hoje muitas coisas aqui, mas eu acho que vai muito nesse sentido, né, de tentar integrar todas as coisas para a glória de Deus. Essa é a finalidade última, né, do ensino calvinista. Show de bola. Mas afinal de contas, quem é Calvino? Queria que vocês falassem um pouco para a gente, assim, um pouco da vida e da obra desse homem que a gente fala tanto nele. Ok. Calvino ele nasceu na cidade de Noyon, na França, no ano de 1509. É importante a gente ficar atento a essa data, porque quando você sabe que Lutero afixou suas 95 teses no ano de 1517, você já sabe aí que Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Calvino era uma criança, por isso que Calvino é da segunda geração de reformadores. Calvino perdeu sua mãe muito jovem, com 5 anos de idade, ainda uma criança. O seu pai era assistente do bispo da cidade e procurador da biblioteca também da mesma cidade. Ele conseguiu custear os benefícios eclesiásticos para custear os estudos de Calvino. Calvino estudou artes, ele se formou. Logo após, a pedido do seu pai, ele foi estudar direito. Os historiadores divergem se Calvino se formou ou não em direito. Na maioria dos historiadores que eu li, fala que Calvino não concluiu o curso, mas estava perto. Ele abandonou os estudos de direito para voltar a estudar teologia. Calvino ele chega na cidade de Genebra no ano de 1538. Mas antes disso, de chegar em Genebra, um amigo dele chamado Nicolas Cope, ele era o reitor da Universidade de Paris, onde também Calvino estudava. Ele pregou um discurso na inauguração, e é interessante porque Calvino foi acusado de ter escrito o discurso. E nesse discurso ele pedia por apelo à reforma. Então foram expulsos tanto Calvino como seu amigo. Calvino ele foge, ele fica como um fugitivo, ele passa um tempo querendo estudar e ir para a cidade de Estrasburgos, mas aí o que é que acontece? Quando ele quer ir para a cidade de Estrasburgos, ele precisa desviar da rota e ele chega em Genebra para passar apenas uma noite. E nessa noite ele é reconhecido por Guilherme Farel, que chega para Calvino e tenta convencê-lo de ficar na cidade para reformar a igreja e a cidade com ele. Calvino ele quer passar uma vida de estudos e de escritor.
e não convence aquele jovem de apenas 25 anos. Então Farel, no estilo salmo imprecatório, vamos assim dizer, ele invoca uma maldição sobre os estudos de Calvino, dizendo: olha, se você não ficar aqui na cidade, Deus amaldiçoe os seus estudos. Calvino resolve ficar na cidade e começar o processo de reformulação da mesma. Porém, quando ele chega na cidade, você pensa que ele vai ter uma vida calma e tranquila. Não, Calvino ele era muito duro. Então, o que é que acontece? A cidade de Genebra era muito libertina. E ele e Farel são expulsos da cidade em 1538. Ele chega em 1537. Nesses 3 anos, nesse íntere, porque ele vai voltar para Genebra em 1541, é interessante porque ele se casa, ele conhece a sua esposa, né? A viúva Idelete de Bure, e ela tinha já 2 filhos. Calvino tinha convertido tanto ela como seu esposo. Eles eram anabatistas e Calvino converteu os 2 ao protestantismo. Ela tinha 2 filhos. Calvino casa com ela. A bem da verdade aqui é que Calvino não queria casar. Na verdade, Farel e Busse que forçaram Calvino a casar. Ou seja, essa história de igreja arrumar casamento, isso já é antigo. Calvino casa com a viúva e tem 2 filhos com ela, mas infelizmente a menina morreu, ela teve um aborto, e o seu filho, logo em seguida também teve um filho, mas que morreu com 2 semanas de vida. Calvino, ele volta para Genebra a pedido da cidade. O que é que acontece nesse meio tempo? Um cardeal chamado Sadoleto escreve uma carta para Genebra, chamando os genebrinos para voltarem à antiga fé. E não tinha ninguém na cidade preparado para escrever uma carta em resposta àquele pedido para que a cidade voltasse para a fé católica novamente. E eles se lembraram de Calvino. Eles pedem a Calvino que escreva uma carta a Sadoleto. Calvino escreve essa carta e o conselho da cidade, os magistrados, quando leem, ficaram encantados, maravilhados. Com certeza Calvino já era um escritor hábil. E eles chamam Calvino de volta para a cidade. Nesse meio tempo ele pastoreou, nesses 3 anos que ele volta para Estrasburgo, ele pastoreou uma igreja a pedido do Martin Busse, dos refugiados franceses, né, que estavam ali em Estrasburgo. Calvino volta e começa o seu processo, né, de reforma. E fica lá até a sua morte, em 1564. Sobre a obra de Calvino, né? Calvino, a literatura de Calvino é muito vasta, vamos assim dizer. Calvino escrevia cartas. Essas cartas, em sua grande maioria, eram para os refugiados. Você tendo em vista aquele contexto de perseguição, Calvino fortalecia a fé dos irmãos através dessas cartas, para que os mesmos não abandonassem a sua fé. Calvino escreveu muitos comentários bíblicos. Ele comentou quase todo o livro da Bíblia, exceto o Apocalipse e talvez Cantares e 2ª e 3ª João. Foram os únicos livros da Bíblia que o reformador francês não comentou. Calvino também escrevia muitos dos seus sermões, apesar de, na hora dele pregar, ele não os levava para o púlpito, mas ele pregava toda semana e só no domingo mais de 3 vezes. E a sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã, né? Calvino escreveu a sua primeira edição com 25 anos, em 1536. As edições posteriores, ele vai escrever mais 4 edições, onde ele não muda o seu pensamento, mas desenvolve e refina. E a última edição foi em 1559. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre a obra magna dele, As Institutas. Só queria acrescentar que na vida e obra de Calvino, ali, especialmente no começo da década de 30, ele ainda era católico romano e fortemente influenciado pelo ensino humanista à época. E humanista não no sentido que a gente tem hoje de ser antropocêntrico, no sentido de doutrina, de centralizar-se no homem,
mas no sentido à época que era de voltar aos textos antigos, aos originais. Então isso era uma coisa que estava sendo retomado, o movimento de renascença e também o movimento humanista, em retornar às fontes. O que que os homens produziram na história da humanidade que mostra o seu valor por meio da arte, por meio da literatura. E Calvino, então, ele era muito influenciado por essa cultura à época, diferente de Lutero, né, que veio mais, digamos assim, de um lugar mais religioso, né, que era o seio da Igreja Católica Romana. Calvino não, está nesse lugar católico romano, com suas crises de fé, mas a sua conversão, que se dá mais ou menos em 1533, ele quase não escreve. E o que ele diz é que subitamente foi convertido por Deus, e Deus o trouxe por meio do Evangelho à docilidade, né? Deus o converteu, assim, sem maiores detalhes, ele não explica o que foi que aconteceu, mas é fato que ele teve um impacto pelo Evangelho e viu realmente que a fé cristã, na interpretação protestante, fazia mais sentido. Mas ele foi o grande sistematizador e propagador das ideias protestantes por meio justamente o que depois ele vai também contribuir no final da vida com a Academia de Genebra, em que vários refugiados na Europa que estavam fugindo de perseguições da Igreja Católica Romana estavam naquele lugar e foi influenciado pelo pensamento calvinista. E aí saíram por toda a Europa e por todo o mundo para pregar, para abrir igrejas. E acaba que Calvino influenciou o mundo inteiro por meio da sistematização das Escrituras e por meio do ensino simples, objetivo e pastoral que Calvino tinha em relação às Escrituras. Então, assim, e uma coisa interessante é que no final da vida, né, ele pede para que quando ele morresse, não colocasse uma lápide, para que ninguém tivesse, digamos assim, de peregrinar, ou tivesse essa tentação de peregrinar e, de certo modo, criar um culto idolátrico, digamos assim, ou ter qualquer tipo de inclinação idolátrica em relação à pessoa dele, porque a glória, não é de Deus. Então, é uma vida, assim, extremamente fantástica. Escreveu praticamente 2.000 sermões, né, durante a vida. Ele estudava diuturnamente, e tanto comia muito mal, e ele vivia com problema de saúde o tempo todo, porque ele realmente tinha uma concepção muito forte de dedicar, ele digamos assim, diminuiu o tempo útil de vida dele para escrever, para poder escrever mais, para poder ler mais, para poder pregar mais. Então, assim, Calvino realmente foi uma vida assim, intensa, de ensino das Escrituras, com uma mente brilhante, né, e uma convicção profunda no Evangelho. Ele era assim mesmo, bonitão, assim, desse jeito? Essa barba bem feita, olha, tá vendo? Ele pela barba aqui, ele é mais calvinista. Bom calvinista tem barba, viu, gente? Fica a dica aí. Olha aí. Deu ruim pra mim. Aí vocês interpretem. Segunda pergunta quais os elementos teológicos fundamentais da doutrina desenvolvida por Calvino? Eu vou destacar 2 elementos que eu considero essenciais assim, na doutrina de Calvino, que é primeiro, que é a questão da soberania de Deus. Diferente de Lutero, que derivou o sistema teológico da noção da salvação pela graça por meio da fé, Lutero criou um sistema teológico do luteranismo, ele é muito marcado pela noção da soteriologia, da salvação pela graça. Isso é uma coisa assim, bastante notável. É tanto que os estudiosos de Calvino e da Reforma Protestante são uníssonos em dizer o seguinte, que o luteranismo perdeu força na Europa justamente porque ele não sistematizou ou pensou a doutrina, as Escrituras Sagradas para além da questão da soteriologia. Não que ele não tenha tocado em outros assuntos, até tocou, doutrinas dos reinos, por exemplo, e outras coisas mais, mas ele não sistematizou a ponto de tornar a doutrina cristã uma cosmovisão. E aí, essa é a grande diferença de Calvino, porque a preocupação maior de Calvino, e o pressuposto central do pensamento de Calvino, é a soberania de Deus. E a soberania de Deus entendido sobre todos os aspectos da vida. E seja na igreja, seja fora, seja nos usos, nos costumes, na política, na sociedade, na economia. Então, Calvino realmente tentou sistematizar de modo claro, isso é sempre importante dizer, de modo claro, o objetivo pastoral, em que ele aplicava o tempo todo como a soberania de Deus impactava cada aspecto da vida humana. Então,
Então, isso é o elemento central do pensamento calvinista, considerar e pressupor todas as coisas, a soberania de Deus, para glorificá-lo e para ter a consciência de estar em sua presença santa o tempo todo. E isso leva a um segundo ponto importante, que a estrutura do pensamento de Calvino é sobre criação, queda e redenção. Então Calvino está preocupado em saber que um Deus soberano criou todas as coisas de modo perfeito, criou o homem para a sua glória, mas o homem pecou, e esse pecado tem um impacto profundo e violento no coração do ser humano, que o afasta de Deus e também o afasta das finalidades para a qual ele foi criado em relação à criação, certo? Mas que Cristo é um redentor suficiente. Então, essa estrutura básica forma a cosmovisão central do calvinismo. Isso é importantíssimo por um motivo básico. A gente tem que deixar de pensar que cosmovisão está ligado a você estudar anos da sua vida um aspecto do cristianismo para poder ter uma cosmovisão que seja de fato cristã. Não é bem assim. A cosmovisão cristã parte disso. Isso já forma muito da cosmovisão cristã. Você está diante de Deus, de um Deus soberano, e numa estrutura de criação, queda e redenção, você já começa a pensar muita coisa para a vida como um todo. Então Calvino, ele não, digamos assim, afastou Deus das pessoas, como muitas vezes a gente às vezes sente que, por exemplo, alguém que vai estudar, sei lá, um assunto no cristianismo, se afasta das pessoas ou do povo. Não, Calvino aproxima um Deus soberano de pecadores miseráveis. E aí esse Deus soberano, ele forma uma cosmovisão cristã daquelas pessoas dentro dessa estrutura de criação, queda e redenção. Então isso é central no calvinismo. Isso, assim, eu acredito que é fundamental, e eu destaco esses dois aspectos teológicos em Calvino. Eu vou falar de um mais famoso e um menos comentado. O primeiro é o método gramático histórico, ou histórico gramatical, vamos assim dizer. Esse método, ele tem como base o pressuposto de entender o sentido que o autor escreveu aquele texto, ou seja, o autor original e também o público original, a quem foi endereçado aquele texto. Quando você lê os comentários de Calvino, você percebe que ele aplica, porque, na verdade, esse método, ele é um método usado pelos reformadores. E quando você lê os seus comentários, você vê algo que é peculiar, que é a sua clareza e a sua brevidade. Então, isso se aplica a nós como? O que é que acontece? Os reformadores, quando quiseram que o povo conhecesse as Escrituras, se a gente for voltar ao tempo, né, a gente lembra que a Bíblia ela era apenas escrita em latim. Então, o que foi o que os reformadores fizeram, né? Traduziram a Bíblia para o vernáculo, ou seja, para a linguagem do povo. O meu ponto é o seguinte: o grande desafio de nós hoje, como reformados, é comunicar o Evangelho de uma maneira muito simples, acessível, compreensível para as pessoas. Por quê? Acontece o seguinte: você que está conhecendo talvez agora a teologia reformada, você pode ficar encantado com a sua erudição. De fato, a fé reformada ela é muito erudita, mas a gente esquece de um aspecto, é que os reformadores, eles tinham isso, de traduzir as Escrituras para a linguagem do povo. O meu ponto é o seguinte: nós devemos traduzir o teologuês para o português. Eu já vi seminaristas, eu já vi jovens falar do Evangelho de uma maneira que é uma linguagem tão técnica, tão inacessível, que parece que ele está falando de teólogos para teólogos e seminaristas para seminaristas. Isso é ir de contra a tradição dos reformadores, porque eles expunham o Evangelho de uma maneira muito clara. E eu posso lhe garantir isso porque eu tenho os comentários de João Calvino, como ele era breve e como ele era claro. Há uma diferença entre ser claro e ser raso, mas nós precisamos ser claro porque queremos ser compreensíveis. O segundo elemento é a oração. Como eu falei, a fé reformada, a sua tradição é uma tradição muito erudita,
mas não devemos esquecer disso, é uma tradição muito piedosa. Calvino e os reformadores eram homens de oração. Para você ter uma ideia, quando você lê as Institutas, no livro 3 das Institutas, Calvino fala de oração primeiro e logo em seguida ele vai falar sobre predestinação. E adivinha qual é o assunto que Calvino mais trata nas suas Institutas? Sobre a oração. Então nós, como reformados, nós devemos sim ser homens e mulheres de oração. Amém. Isso aí foi sobrenatural. Os 5 pontos, os tão conhecidos 5 pontos, ou como muitos chamam a tulip, elas vêm de Calvino, de fato, ou elas nascem com os seguidores de Calvino, os primeiros calvinistas? Não. O que acontece era uma disputa que tinha na Igreja Reformada da Holanda, no início do século XVII, mais precisamente em 1604. Havia um professor numa universidade famosa da Holanda chamado Jacobus Arminio. Arminio, quem conhece aí? Tem um pessoal que gosta aí. Não? Arminio, ele levantou uma tese em sala de aula, falando que Deus não salvava as pessoas de uma maneira soberana, mas ele salvava de acordo com a presciência. Deus previa aqueles que seriam salvos e assim escolhia. O que é que acontece? Havia um outro professor também, colega, de Jacobus Arminio, chamado Franciscus Gomarus. Ele contestou Arminio sendo seu adversário. Então ficou lá o time de Arminio e o time do Gomarus. E esse debate ficou somente em sala de aula. 5 anos depois, Arminio morre, em 1609. E os seus alunos, os famosos remonstrantes, eles levantam, eles publicam, eles pedem um sínodo, uma convocação nacional, para que a confissão belga, que era a confissão adotada pela Igreja Reformada da Holanda, revisse os pontos da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação, aquilo que ficou conhecido também como os 5 pontos do arminianismo, que são eles: a depravação total. Lembrando que Arminio acreditava na depravação total, mas ele dizia que o ser humano era totalmente livre para escolher a Deus, ou seja, uma inconsistência, ou seja, o pecado não tinha atingido o homem totalmente, que a eleição ela é condicional, Deus salva de acordo com a presciência, ele vê lá na frente aqueles que vão crer e escolhem baseado nisso, e não segundo a sua vontade. Que a expiação ela é ilimitada, ou seja, Cristo morreu por todas as pessoas, mas só aqueles que creem serão salvos. Que a graça é irresistível, o Espírito Santo pode ser resistido. Deus pode querer salvar uma pessoa e essa pessoa não querer ser salva. E prevalece a vontade do homem e não a de Deus. E o 5º ponto, que a salvação se perde. Se essa salvação começa no homem, ela também termina no homem. Para ser honesto aqui com Arminio, os melhores historiadores dizem que o primeiro e o 5º ponto, Arminio, ele não deu uma opinião sobre isso. Os alunos de Arminio, sim. E o primeiro ponto, a depravação total, Arminio concordava. Então, o que é que acontece? Eles levam esse pedido, de remonstrância, esse protesto, melhor dizendo, para a Igreja Reformada na Holanda. Eles preparam um documento, uns cânones, e nesse cânone eles reprovam a doutrina arminiana e expunha a doutrina reformada na soteriologia, aquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo, que são eles, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Isso se deu durante 7 meses, essa discussão, de novembro de 1618 até
maio de 1619. Legal. Mas crer na predestinação faz de alguém calvinista? Então, não. Porque é interessante perceber o seguinte, que bem antes de Calvino, né, Agostinho já tinha desenvolvido bastante a doutrina da predestinação. E que Lutero, 30 anos antes de Calvino começar as obras, ele já tinha escrito muito mais sobre predestinação do que Calvino faria. Isso é um ponto que Calvino fala, né, mas também não fala assim de maneira extensa como fosse central na sua obra. É importante perceber que na época de Calvino, a preocupação dele em termos eclesiásticos era um debate com Zwinglio e Lutero sobre a questão da Santa Ceia, né? Se era só um cerimonial, se tinha, como Lutero dizia, consubstanciação, né? A presença de Cristo no corpo na hora, né, da ceia, de fato. Mas Calvino adota digamos assim, um elemento, um termo no meio, né? Que é a perspectiva de que Cristo se faz presente espiritualmente, ainda assim Cristo não está na ceia, nos elementos materiais da ceia, né? E aquilo representa de fato um cerimonial. Então a controvérsia de Calvino, em termos eclesiásticos, era essa. Era isso que fazia com que tivesse um certo distanciamento entre os reformadores à época, certo? Mas quando Calvino morre, e aí também tem esse debate, olha, veja, Calvino morre em 1564, o debate sobre os 5 pontos calvinistas é praticamente 60 anos depois aproximadamente, e que vai se formar, aí você já tem vários elementos históricos acontecendo, o puritanismo também muito forte, que também dá algumas ênfases diferentes que Calvino tinha dado, ou seja, a teologia reformada, ela toma outros desdobramentos. E aí se torna importante, especialmente pelo contexto inglês, esse debate, contexto inglês e contexto holandês, esse debate sobre a predestinação, por conta de questões de ordem do decreto, que a gente pode falar mais à frente, e que fazia com que muitos entendiam que, como sendo o aspecto, digamos assim, central no calvinismo, pelo menos assim, um elemento que caracterizava o movimento calvinista, a crença na predestinação. Mas isso... é importante se dizer o seguinte, que eu sei que a gente, quando pergunta assim, você é calvinista, que a pessoa já pressupõe, né? Você acredita na predestinação ou não? Isso não é algo, digamos assim, falando em termos calvinistas mesmos, isso não é algo preciso. Por quê? Porque Calvino estava preocupado com outras coisas e Calvino não deu tanta ênfase a essa doutrina, certo? Os desdobramentos posteriores do calvinismo como movimento maior toma essa característica por conta desse sínodo internacional que foi o sínodo de Dort, né, que foi bastante marcante na igreja holandesa e na igreja como um todo, né, na Europa, certo? Então, isso tem que estar muito claro. Dizer que eu sou calvinista só porque acredito na predestinação não é uma coisa, digamos assim, muito acertada, certo? O calvinismo é muito mais do que predestinação, certo? E predestinação não é um elemento central do calvinismo, né? De maneira nenhuma. Então a gente tem que ter isso muito claro em mente. Chegaram com um grande pregador e perguntaram se é calvinista ou arminiano. Ele disse, olha, se você não se converter e não crer em Jesus, não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Isso é o que importa. Então, eu acho que a gente tem que ter isso em mente. Essa doutrina é importante, tem sua validade para celebrar a Deus, para agradecer a Deus e tudo mais, mas ela é secundária, ela não salva. Se alguém não acreditar de que há predestinação ou não, certo? O que salva é Cristo, por meio da graça, pela graça por meio da fé. Isso tem que estar muito claro para a gente. Agora, óbvio, nosso contexto, por conta do calvinismo e o debate sobre ordem do decreto, isso se tornou muito importante e causa de muita divisão. Eu vi um grande pastor do Brasil dizendo o seguinte, esse debate nem deveria ter existido, porque gerou tanto problema para a igreja, mais problema do que solução. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Legal. A última pergunta para a gente terminar esse primeiro bloco. Léo, diz pra gente aí um pouco sobre o impacto que Calvino tem no movimento missionário. Ótima pergunta, né? Primeiro a gente precisa desmistificar, né, algumas ideias que falam a respeito do calvinismo, né? Que são mitos, né? Dizer que o calvinismo ele é antimissional, ele é inimigo da evangelização. Eu costumo dizer duas coisas. Isso é um desconhecimento da história
ou pior ainda, uma calúnia. Por quê? Primeiro porque você, quando conhece a história lá em Genebra, você sabe que Genebra foi um centro de expansão e capacitação missionária. Calvino enviava os missionários de Genebra para propagar o evangelho por toda a Europa e também nas Américas. Os primeiros missionários que pisaram aqui nas Américas, inclusive aqui no Brasil, foi Calvino que enviou. Os hugoenotes, está bem documentado no livro A Tragédia de Guanabara, onde eles vieram para cá, para o Brasil, e foram mortos pelos jesuítas. Foi Calvino que enviou eles para cá. Eu digo que é uma calúnia, segundo, porque isso é um fato. Isso está bem documentado nos anais da história da igreja, de que os maiores missionários, principalmente do movimento moderno de missões, todos eles eram calvinistas. David Brainerd, William Carey, David Livingstone, o próprio Jonathan Edwards também pregou para os nativos, os índios lá na América. Então, quando você sabe disso, você tem uma convicção de quê? De que as nossas convicções calvinistas de predestinação e de eleição não nos impede de pregar o evangelho para as pessoas. Pelo contrário, ele é muito mais bíblico, muito mais consistente e coerente. Por quê? Porque a eleição e a predestinação é uma doutrina bíblica. Deixa eu lhe dar um exemplo. Atos, capítulo 18, Paulo vai pregar o evangelho em Corinto. O que parece é que Paulo está desanimado. O capítulo 17, o capítulo 16 de Atos, né? Ele foi perseguido em Filipos, preso e açoitado. Ele prega lá em Atenas, uns se convertem, outros zombam de Paulo. E Paulo chega em Corinto, no capítulo 18, ele está desanimado. Mas diz o texto, no verso 9 e 10, que o Senhor aparece a ele numa visão. E diz o seguinte: fale e não te cale, porque eu tenho povo meu nessa cidade. Outra coisa também, eles não entendem as implicações doutrinárias dos 5 pontos do calvinismo. Vamos lá, uma vez que você entende que o homem é totalmente depravado, e a Bíblia fala isso claramente, as imagens que a Bíblia fala do ser humano, que descreve o ser humano sem Deus, é de cego, surdo e morto. Como você vai argumentar o evangelho? Como você vai falar para um surdo? Como você vai mostrar Cristo para um cego? E como você vai fazer um morto ressuscitar? Mas é porque nós sabemos que Deus, que predestinou os fins, também ordenou os meios, e os meios pelos quais Deus vai chamar os seus eleitos é a pregação do evangelho. Logo, os nossos labores missionários, os nossos esforços evangelísticos não vão ser vão. Por quê? Porque Deus vai reunir o seu povo, mas mediante o quê? A pregação do evangelho. De tal forma que quando nós pregamos o evangelho, se as pessoas não dão ouvido, nós não devemos estranhar. Elas são cegas, elas são surdas e elas são mortas. Mas quando a gente fala do evangelho e as pessoas entendem, Deus já está agindo nelas, nós devemos nos alegrar por isso. Por isso que nós oramos pelos perdidos, evangelizamos os não salvos e contribuímos com missões. Por quê? Porque essa doutrina é totalmente bíblica. Se ela é bíblica, ela é verdadeira. E uma vez verdadeira, ela é aplicável. E só queria complementar dizendo o seguinte, que essa perspectiva é tão interessante, porque Calvino, ao passo que falava isso e mostrava que a obra missionária, a pregação do evangelho é aquilo de fato que mais glorifica a Deus, né, porque salva o homem do pecado e o leva para o céu, não se anula, o fato disso ser central, não se anula as outras coisas que o homem tem como obra de missões na sua vida, que é desenvolver a fé cristã em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. O calvinismo é marcado por esse pensamento de que não pode haver na vida do cristão dicotomia, separação. Tudo ele tem que fazer para a glória de Deus. E mesmo ele sabendo que o que mais glorifica a Deus é a pregação do evangelho, ele sabe que as outras coisas que ele faz também devem ser feitas para a glória de Deus. E isso é o que marca, é a marca do calvinista. Não é se ele crê na predestinação ou não. Alguém que segue lê Agostinho pode crer na predestinação tranquilamente. Ele
Lutero e assim sucessivamente, tem vários, Spurgeon e tantos outros, mas o que marca o cristão calvinista é a não dicotomia, a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a missão e sobre tudo que ele faz na vida. Eu só acrescentaria o seguinte, é preciso aqui dizer que Deus não é somente glorificado na salvação dos seus eleitos, mas Ele também é glorificado na condenação dos preteridos. E a Bíblia deixa isso de uma maneira muito clara, que devemos considerar tanto a bondade e a severidade de Deus. Paulo chega a dizer no início da sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 15 e 16, dizendo o seguinte: que nós somos para com Deus como o bom perfume de Cristo, tanto para os salvos e tanto para os que se perdem. Para os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. E ele termina fazendo uma pergunta retórica: quem é suficiente para essas coisas? Legal demais. Eu queria chamar a banda aqui, a gente vai ter o nosso momento de ofertório. A primeira pergunta que eu queria fazer nesse segundo bloco, e aí eu acho que os dois podem contribuir, é: qual a importância social e econômica, e para além dos ares teológicos, que teve Calvino? E talvez para deixar ainda mais polêmico, se o calvinismo ele é o espírito do capitalismo. Vamos lá, uma coisa por vez. Em primeiro lugar, Calvino trouxe uma teologia sobre a questão da relação do homem com o seu trabalho e com toda a sua vida nas suas relações sociais. Então, nesse sentido, Calvino entendia, como a Bíblia também ensina, certo? Que Deus é glorificado por meio do trabalho lícito que é feito para a sua glória, certo? Então isso foi muito importante por um motivo básico, porque Calvino ele dizia isso e dizia o seguinte, que isso alcança todos os seres humanos, digamos assim, na sociedade que temem a Deus e querem servir a Deus. Não é só um clero. Então, isso é uma mudança bastante revolucionária para aquilo que nós tínhamos anteriormente na Igreja Católica Romana, que quem glorificava a Deus era o clero que administrava as coisas de Deus. Para Calvino, não. O sacerdócio universal, todo cristão pode glorificar a Deus, e, enfim, em tudo que faz. Pois bem, isso deu uma abertura muito interessante para que e à época você tinha elementos de economia muito forte, começando por conta das grandes navegações, os burgueses, aqueles que tinham, digamos assim, o capital da sociedade, começando, que era uma classe média ali que estava em ascensão, começando a crescer. Então você tem, isso aí já tinha também o próprio Lutero que tinha contribuído nesse sentido e tinha ganho, digamos assim, um salvo-conduto do príncipe alemão, justamente porque também tinha interesse econômico. Então você tem os países protestantes começando a caminhar para dizer o seguinte: a igreja tem a sua esfera de atuação, que é pregar a palavra, administrar os sacramentos e disciplinar os que estão em rebeldia a Deus e estão na igreja. Mas o cristão, para além disso, fora das quatro paredes, ele pode exercer suas atividades e glorificar a Deus nesse sentido também, tanto quanto alguém que está dedicado no púlpito a pregar a palavra. Então, além dessa mudança, Calvino contribuiu para dizer o seguinte: se a Igreja Católica dizia que a cobrança de emprestar dinheiro e cobrar os juros era pecado, Calvino vai dizer o seguinte: isso é pecado quando feito nas relações interpessoais, mas não no sistema financeiro para gerar produção na sociedade, uma maior produção na sociedade. Então Calvino também dá uma abertura para que o sistema bancário possa cobrar juros, certo? E ali desenvolver as atividades do ser humano, que enfim, suas várias atividades, empreendendo, criando negócios novos, enfim, e tendo autonomia em relação à igreja, em relação ao Estado para poder trabalhar. Então isso foi uma abertura bastante importante. Então, com o tempo, e aí você tem aspectos até dos movimentos puritanos mais à frente, que deixa eu voltar só um ponto. E Calvino falava tudo isso, certo? A gente tem que saber, porém, ele dava vários limites para isso também, né? Que era, você não pode buscar o dinheiro como um fim, porque senão se torna um ídolo, você não pode criar excessos, subjugar o trabalhador, e assim sucessivamente. Então, ao passo que ele liberava, ele também segurava, dizendo, olha, a Bíblia estabelece vários limites. Com o tempo,
Alguns puritanos, inclusive, mais à frente, vão começar por esse interesse muito forte de gerar, digamos assim, capital na sociedade, e baseado na doutrina de que isso glorifica a Deus, eles começam também a produzir textos em um sentido mais como se fosse o trabalho como um fim em si, condenação do ócio e do lazer, e uma ética do trabalho muito forte como sendo algo, digamos assim, primordial e característica da vida cristã. Então, qualquer tipo de atividade que é ligada a ócio é condenada como pecado. Então, houve uma radicalização dentro do movimento puritano, nesse sentido, porém, isso não é o todo no movimento puritano, diga-se de passagem. Mas o que acontece? 2 séculos, aí você também tem a Revolução Industrial, você tem a abertura do pensamento liberal econômico muito forte, e o seu irmão, que lhe odeia, né, que é o marxismo, que é um desdobramento do liberalismo. Eles são irmãos, mas que se odeiam, que se dividiram, mas que partem do mesmo pressuposto, que é a fé no progresso. E depois de tudo isso, Revolução Industrial, lutas sociais, luta de classe, chega ali, já no final do século XIX, começo do século XX, o Max Weber, sociólogo famoso alemão, que faz a tese lá da ética protestante, espírito do capitalismo, para dizer o seguinte: a ética protestante, digamos assim, deu uma ideia, ou digamos assim, deu o fundamento para que o capitalismo se desenvolvesse. Aí ele começa a dizer: olhem para os países protestantes, como eles são mais desenvolvidos que os católicos, olhem que as aberturas que eles deram, olha essa ética como fornece um sistema produtivo muito mais avançado do que o catolicismo, que prendia, a igreja estava muitas vezes ligado ao Estado. Só que qual é o detalhe de tudo isso? E aí são as críticas que são possíveis de serem feitas à tese do Max Weber, que até hoje é consagrado nas ciências sociais. São questões básicas. Em primeiro lugar, Max Weber não deriva os seus textos originários para fazer essa discussão de Calvino, mas sim de alguns movimentos, inclusive puritano, ali você tem Anabatista, tem muita coisa misturada, junta e misturada, certo? E ele liga isso e coloca com o nome de movimento protestante calvinista e tudo muito misturado. Então não há, digamos assim, nesse sentido, uma separação muito clara do que são esses movimentos. Então isso é um primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é que, de fato, existiam puritanos que diziam que quem era predestinado por Deus a ser próspero, a pessoa predestinada por Deus também era predestinada a ser próspero. Havia texto nesse sentido, mas isso não estava ligado ao pensamento protestante originário, certo? Ao pensamento reformado originário. Pelo contrário, eram muitas vezes desvirtuamentos, desdobramentos que desvirtuavam o pensamento reformado. Então, nesse sentido, há uma possibilidade de uma crítica, digamos assim, acadêmica dessa leitura que ele fez. Por outro lado, é importante dizer que realmente os países protestantes se tornaram mais ricos que o católico, com base e também por conta da fé cristã reformada, por essa abertura que houve em relação ao sistema produtivo e pela a ética do trabalho em ser, digamos assim, valorizada, coisa que não era anteriormente. Lembrem-se que Calvino era um humanista aquele que valorizava o trabalho do ser humano, certo? E ele acrescentou esse elemento humanista, e algumas pessoas chamam ele até de humanista cristão, porque ele vai dizer que esse elemento humano, ele glorifica a Deus, certo? Então, nesse sentido, é possível dizer que há certa verdade nessa tese, mas ela não representa o todo, ela precisa ser questionada em sua validade, e para além disso, e aqui eu fecho essa fala para dizer o seguinte, que uma coisa é você dizer que houve uma ética do trabalho cristã e protestante que abriu o mercado, abriu as relações sociais que não havia na época. Uma coisa é você dizer isso. Outra coisa é você dizer que o capitalismo moderno que se desenvolveu, com todos os seus problemas, tem em si uma ética protestante. Não tem. Ele, em determinado momento, pode ter se alimentado, mas logo deixou, por conta da incompatibilidade entre o cristianismo e um capitalismo solto, liberal, econômico, certo? E aí ele se soltou da ética protestante, e ali se secularizou. Então, todo esse processo, especialmente depois da Revolução Industrial e Revolução Francesa, é um processo de secularização, abandono da fé cristã, da ética do trabalho e de tudo mais. Então, é importante a gente ter essa leitura histórica, para que a gente questione. Eu sei que na universidade isso é sempre recorrente, né? Essa pintura, essa caricatura que se faz de Lutero, de Calvino, mas não é bem assim. Você não pode culpar eles pelo fato de eles estavam preocupados com outras coisas. Eles não estavam querendo simplesmente defender uma burguesia.
os argumentos dele foram usados para isso, mas paciência, eles estavam preocupados com outra coisa. O movimento reformado não é um movimento pró-capitalismo. O movimento reformado é um movimento para a glória de Deus, que teve impactos na sua sociedade enormes, teve, e que as pessoas se aproveitaram dos argumentos, se aproveitaram, mas paciência, né? Ninguém tem controle sobre o movimento. Legal demais. O que você acha disso, Léo? Burguês e puritano tá falando mal do pessoal aí, você não gostou não, né? Eu vou só resumir com a ética bíblica de trabalho. A Bíblia diz que é aquele que não quer trabalhar, que não coma. Sobre a pergunta, né? Não tenho mais nada a acrescentar. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Mas lembrando que Calvino teve um trabalho muito importante com os pobres. Ele ajudava os pobres. E a Bíblia diz que nunca vai deixar de existir pobre, né? Então a gente precisa aqui se até o equilíbrio bíblico. Olha, Calvino foi uma pessoa que protegeu fortemente os refugiados. Hoje, especialmente na era que a gente vive, em que refugiado, para muitos, gera problemas sociais e econômicos, Calvino foi aquele que era ferrenho na defesa de refugiados, certo? E pregava para ele, cuidava deles. Então, isso é muito importante para a gente entender que o cristianismo não pode estar misturado com nenhuma ideologia, absolutamente. As coisas são divorciadas. O cristianismo é uma coisa, conservadorismo é outra, liberalismo é outra, marxismo é outra, e assim sucessivamente. Essas coisas, vou encontrar um elemento cristão, certo? Mas é secularizado, não é para a glória de Deus nessas ideologias. Então essas coisas têm que estar nitidamente separadas na mente de um cristão. Legal demais. Eu quero que Léo responda essa pergunta. Gente, Léo é um dos maiores admiradores de Calvino que eu já conheci. Então eu acho que vai ser... Diz que Calvino não erra, não peca. Fui orar, eu disse, Senhor, Calvino era um grande pecador. E quando terminou a oração, a primeira coisa que Léo pegou minha mão e disse assim: você só errou dizendo que Calvino era um grande pecador. Calvino pecador sim, grande não. Aí eu disse, tá. Foi pecador sim, grande não, disse, meu amigo. Mas eu acho que vai ser legal por isso. Vocês entenderam o contexto agora, né? Aí olha a pergunta. Quem é o Calvino pecador? Quais eram suas principais falhas e dificuldades? Pega essa bomba. Ok, né? Primeiro, eu sou fã sim de Calvino, mas é preciso dizer o seguinte: eu sou calvinista e não devoto de João Calvino. O nosso conceito de santo, ele é diferente do conceito católico de santo. O conceito católico de santo, ele atribui perfeição e infalibilidade para os seus santos. Na Bíblia é diferente. É claro que eu faço troça e brinco dizendo que Calvino não erra, mas o reformador teve erros sim. Ele é filho de Adão. Qual a novidade nisso? Como fala aqui o reverendo Renan, nenhuma. Calvino, ele era muito duro na implantação dos seus métodos, mas entenda, ele era um líder, precisava. Genebra era uma bagunça antes de Calvino, e Calvino colocou ordem na casa. Ele era muito duro, ele era tão duro que as pessoas estavam com tanta raiva de Calvino que colocou o nome dos cachorros da cidade de Calvino. Só para você ter ideia. Para mim, que sou fã, sinceramente, foi um elogio para o cachorro, que ganhou o nome de Calvino. Mas para eles era uma crítica. É claro, já está aí a pergunta de Serveto ou não? Se tiver, a gente fala depois. Então, quando se fala de Calvino, é claro que a gente vai falar do médico espanhol Miguel Serveto, né, que foi morto no ministério de Calvino em Genebra. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito fácil a gente falar aqui do século XXI sobre a gente aqui envolto, né, nessa coisa da tolerância religiosa. Deixa eu lhe dizer, o cristianismo de fato ensina a tolerância religiosa, mas é anacrônico você pegar esse conceito e jogar lá para o século XVI. Isso não era um erro apenas de Calvino, era um erro da cristandade do século XVI. Não sejamos hipócritas. Se eu e você estivesse lá, a gente aplaudia, como os genebrinos, a maioria aplaudiram o que Calvino fez lá. Aliás, não foi Calvino. Deixar aqui bem claro. Calvino não era o rei de Genebra.
Calvino foi expulso de Genebra, não se esqueça disso. Ele tinha influência, ele estava no processo, mas ele não decidiu. Foram mandadas cartas. Lembre-se, Serveto ele já tinha sido condenado. Ele estava em Genebra porque ele tinha fugido da Inquisição Católica. Por quê? Porque ele era herege. E a heresia na Idade Média, ela era punida com a pena capital. Leonardo, quais foram as heresias de Serveto? Vou lhe dizer apenas 3 das muitas. Ele dizia que a Trindade era um monstro de 3 cabeças, que o batismo infantil era uma doutrina de demônio e que Cristo não era Deus. Então ele tinha sido condenado pela Igreja Católica, ele veio para Genebra também. Calvino já tinha dito a ele para não aparecer lá, e mesmo assim ele era atrevido. Ele também, durante o processo, pediu a morte de João Calvino. Ele também pediu a pena de morte para João Calvino. Foi mandado para 3 cidades lá da Suíça, Zurique, Berna e outra cidade lá, perguntando o que a igreja achava. E toda a igreja concordou em condenar Serveto. Ou seja, é anacrônico isso. Colocar a culpa só na conta de Calvino era um erro de toda a cristandade do século XVI. E Calvino ainda ele foi queimado vivo, né? Calvino pediu para que fosse decapitação, porque era mais rápido, mas não foi atendido. Mas ele foi apoiado de fato por católicos romanos que queriam a condenação de Serveto e as igrejas também reformadas, né, na época. Então, realmente aconteceu isso, fica, de certo modo, considerando tudo isso que Léo falou, ainda assim era um erro, né? Mas assim, veja, vamos se afastar um pouco desse caso específico, mas tinha uma coisa muito maior aí, porque Calvino, antes da ida a Estrasburgo e o contato com Martin Bucer, Calvino realmente entendia que o Estado e a Igreja deveriam estar ligados fortemente, porque direito para Calvino era a submissão à moral cristã, a moral da Bíblia, ou seja, o Estado era a mão da Igreja, naquilo que a Igreja não poderia fazer, o Estado deveria fazer, e a Igreja deveria pedir ao príncipe que usasse da força para condenar ou punir os impenitentes. Então Calvino misturava as duas esferas. Depois que ele volta de Estrasburgo e ele aprende um pouco com Martin Bucer, ele começa a separar um pouco as coisas. Ainda assim, Calvino defendia que a igreja deveria ter a liberdade religiosa, de pregação, de ensino, administração de sacramentos sucessivamente, mas deveria continuar pedindo a força do Estado para intervir sobre os impenitentes. Então não havia uma separação, mas isso não era só, digamos assim, uma dificuldade de Calvino, era a cristandade como um todo que pensava assim, certo? Então assim, não havia essa separação, isso só vai ser separado melhor aí no movimento neocalvinista, né, que ajuda nesse sentido, e antes disso até o Johannes Althusius, que é um seguidor de Calvino, que ele dá o pai do federalismo, que ele começa a pensar uma estrutura cristã para respeitar a pluralidade social, entendendo isso como sendo biblicamente possível, certo? Mas para Calvino não, as coisas eram de fato misturadas, e é por isso que ele é acusado de ter implantado uma teocracia em Genebra, mas que não é bem verdade, porque a relação igreja-estado em Genebra era de altos e baixos o tempo todo. Tinha a época que Calvino tinha o conselho de Genebra, que apoiava a igreja, apoiava a reforma, e outra época não, que era contrário à reforma e queria limitar a igreja. Então era sempre essa conturbação o tempo todo, essa confusão. E quando acontece o caso de Miguel Serveto, Calvino, e à época você tinha os anabatistas dentro da sociedade suíça, e você tinha os movimentos nacionalistas, aí que o ímpeto de ser contra Calvino se tornou muito mais forte, né? Os 10 últimos anos de Calvino realmente foram, inclusive ele foi muito ameaçado de mortes, né? Deixavam recados no púlpito da igreja dele, né? Então, agora, o que Calvino queria era o seguinte, era uma reforma religiosa e moral, e de costumes, e social, tudo submetido às escrituras. Agora, isso era em outra época, né? A gente sabe que as coisas mudaram bastante hoje na nossa sociedade, é bem contrário disso, certo? Então, houve excessos de fato, tem que reconhecer, mas a gente tem que também entender o que estava acontecendo lá, e que isso era um problema mais geral. Só acrescentar aqui algo para uma aplicação aqui para a gente. Falado, né, sobre os erros de Calvino. E eu falei que o nosso conceito de santo é diferente do conceito católico. Por quê?
por causa do pecado original. Uma das coisas que quando eu fui convertido há 16 anos atrás, que eu fiquei encantado com as Escrituras, foi que quando eu fui ler elas pela primeira vez, é que eu via que a Bíblia era tão honesta, ela continua sendo tão honesta, que não tinha problema de descrever as falhas de suas personagens. Então você já vê logo no início Adão jogando a culpa para a mulher. Eva tinha culpa também, a gente sabe disso. Você vê Abraão, você vê Davi, você fica... Esses são os homens de Deus. É o nosso conceito de santo, que Lutero falou muito bem durante a Reforma. Nós somos santos, mas ao mesmo tempo pecadores. Às vezes eu brinco no PG que eu faço parte, chamo Gabriel de São, de Hortência de Santa. E às vezes o pessoal fica brincando, como assim, Leonardo? Eu estou fazendo troça, mas eu sei que eles são pecadores também. Como Calvino também era. Mas qual é a aplicação para a gente aqui? É que Deus continua usando pessoas assim falhas como eu e como você, como usou Calvino, Lutero e tantos outros no passado. E vai ser sempre assim. Não é que a gente quer justificar o erro, mas é que Deus nos usa não por causa do erro, mas apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Show de bola. Amém. Aleluia. Tentem responder as próximas perguntas em 3, 4 minutos para a gente poder responder tudo. Eu achei essa aqui interessante. Pode um batista ou alguém de outra denominação se identificar como calvinista ou reformado sem adotar todos os 5 pontos? Que isso? Pega essa bomba. Olha, gente, o presbítero Diogo não vai me perdoar. Tem batista reformado, sim. Agora, se ele nega um dos 5 pontos da soteriologia calvinista, eu tenho um problema, porque ele vai ser inconsistente com isso. Do mesmo jeito aqui, como o Anderson falou, de que não existe um reformado. Para você ser só reformado, você tem que acreditar na soteriologia. O contrário também é verdade. Se você não acredita na soteriologia, você também não pode ser chamado de reformado. Porém, historicamente, os batistas criam sim toda a soteriologia em todos os 5 pontos. O que existia era uma escola, de Salmon na França, de Amiralt, que falava do universalismo hipotético, falando que Cristo morreu por todos, mas essa aplicação só vai para aqueles que creem. Essa não é a doutrina calvinista, não. Cristo morreu apenas pelos eleitos. Show de bola. Calvino cria na predestinação dupla? Calvino cria, sim, na predestinação dupla. Há uma tentativa de muitos reformados tentar tornar o calvinismo mais palatável e dizer o seguinte, que Deus predestinou apenas os cristãos, que seriam salvos para o céu, e, por óbvio, as pessoas que não foram salvas serão condenadas. Mas isso não é bem o caso, é como se houvesse uma permissão para a pessoa ser condenada. Não é bem o caso. Calvino não gostava muito desse negócio de usar a palavra permitir. Deus permitiu. Na verdade, eu vou ser mais radical. Calvino odiava esse negócio, dizer que Deus permitiu, porque isso muitas vezes isso é uma tentativa bastante humana de tentar explicar várias coisas das Escrituras que são colocadas como verdades e Calvino é interessante. Por exemplo, Deus é soberano, responsabilidade humana. Calvino estava preocupado nas minúcias filosóficas de explicar essa compatibilização ou harmonização destes dois aspectos. Ele afirmava, isso aqui é verdade, e Deus decidiu as coisas dessa maneira. Então, Calvino é muito, digamos assim, compenetrado nessa noção de que Deus, ele decide, Deus decreta, Deus ordena. Não existe democracia no reino dos céus. Deus é o Senhor soberano, ele é rei, manda, é uma monarquia absoluta e ponto final. Então, eu sei que houve e há historicamente mudanças e ênfase em vários movimentos reformados nesse sentido, e tentar em vários contextos tornar palatável, tentar flexibilizar algumas coisas do calvinismo, inclusive na questão da predestinação dupla, mas não é o caso. Calvino entendia realmente que Deus predestinou para o céu e predestinou pessoas também para o inferno, e isso tudo para a sua glória, certo? Agora, explicar as minúcias do porquê, do como, não se explica, Simplesmente, o que é importante Calvino, eu acho isso, Calvino foi revolucionário nesse aspecto, e ele é fundamental para sempre, até Jesus voltar.
que ele foi direto, simples e bíblico. Ele não se importava muitas vezes explicar filosoficamente os detalhes, não. Calvino era pastor. Calvino ele queria pastorear as pessoas, queria ensinar as escrituras de maneira mais bíblica possível, obviamente, mas também mais palpável, que as pessoas entendessem. Então, Calvino, nesse sentido, ele é muito bíblico, né? Às vezes até para a nossa era, né, de hoje em dia, a pessoa se assusta. Nossa, como isso é forte, né? Com Calvino era bem, né? Mas era. Só acrescentar aqui o seguinte. Primeiro, toda a predestinação ela é dupla, se você for lógico e consistente. Uma vez que você escolhe um, automaticamente você rejeitou o outro. A questão desse debate de supralapsarianismo e infralapsarianismo, ele se dá após Calvino. Calvino, ele de fato falou sobre uma predestinação dupla, porque eu volto a repetir, toda predestinação ela é dupla. A questão desse debate é sobre a ordem dos decretos. Se Deus escolheu após a queda ou antes da queda. Calvino, ele não trata dessa questão. E pelo contrário, ele diz que faltou luz para ele, revelação. E ele diz que isso é uma douta ignorância, você não ir além das Escrituras. Porém, se você for conhecedor da confissão de fé de Westminster, que é adotada pelas igrejas presbiterianas, a confissão ela é infralapsariana. Mas você não pode dizer que Calvino é um supralapsariano, porque ele não está discutindo sobre isso. Eu, particularmente, sou infra também lapsariano e digo por quê. O texto da Bíblia diz o seguinte, em Apocalipse 13:8, de que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Ou seja, o infralapsariano diz o seguinte, que Deus escolheu os seus eleitos a partir de toda a humanidade corrompida. O supralapsariano diz que não. Deus viu a humanidade antes da queda, sem ter feito o bem ou o mal, e escolheu uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Por que eu sou infralapsariano? Porque o texto diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo morre por quem? Por pecadores. Ou seja, a ideia aqui é de que Cristo viu o quê? A humanidade caída, já morta em seus delitos, em seus pecados. Porque Mateus 9:12 diz, o próprio Cristo diz, olha, eu não vim chamar justo, eu vim chamar pecadores. Nesse sentido é bom falar outra coisa também. Calvino, ele não é o nosso único ponto de, vamos dizer assim, de referência, o nosso padrão isolado, para a gente medir a fé reformada. Não, muito pelo contrário. Quando você estuda a fé reformada ela foi estabelecida, o que a gente entende como fé reformada, ficou estabelecido no século XVI e XVII. Você cita Calvino, cita os puritanos, cita os seguidores de Calvino, e eles têm o mesmo peso de autoridade. Isso, o que houve foram mudanças de ênfase, né, em momentos diferentes. Por exemplo, depois da morte de Calvino, os puritanos, especialmente ali na Inglaterra, começaram a discutir a questão da predestinação. E principalmente o Teodoro de Beza, que foi o sucessor de Calvino na Academia de Genebra, ele começou esse debate do supralapsarianismo. E aí foi aí que os opositores da reforma começaram a rotular o movimento reformado como sendo calvinismo. Surge como um rótulo. Por quê? Por conta desse debate da ordem dos decretos. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção, bem atenção nisso que eu vou dizer agora. Eu conversei bastante com o Léo, li bastante sobre isso. Há vários livros e autores, pesquisadores, certo, que entendem que houve uma ruptura de Calvino para os seguidores de Calvino, especialmente puritanos. Uma ruptura mesmo, de que Calvino é uma coisa. Calviniano, se você é seguidor de Calvino e compreende Calvino, você é um calviniano. Agora, se você é um calvinista, você é um seguidor do movimento calvinismo ligado aos puritanos, anabatistas e vários outros que, enfim, adotaram alguns aspectos do pensamento de Calvino. Mas isso, então, há essa perspectiva, há vários textos, eu poderia citar da cultura cristã, né? Livros da cultura cristã estão publicados em português dizendo isso, de que Calvino foi distorcido pelos puritanos. Mas saiu um artigo do Heber Campos que ele estudou profundamente esse assunto. E, enfim, aqui para ser bem breve, o que ele vai dizer é que, de fato, Calvino
depois de Calvino, na verdade, houve alguns desdobramentos e ênfases diferentes por parte de movimentos, inclusive o movimento puritano, certo? ênfase na predestinação, ênfase no batismo, enfim, outras ênfases e criação de novos aspectos doutrinais. Mas isso não os desliga de Calvino. O que você tem são desdobramentos e ênfases diferentes, porque Calvino está dentro de um movimento de reforma, que é trazer os homens de volta às Escrituras, que você pode começar dizendo que começa lá nos pais da igreja. É tanto que Calvino e Lutero citavam amplamente os pais da igreja, especialmente Agostinho, certo? Então, eles estavam dizendo assim, nós somos os continuadores desse movimento cristão. Desse movimento que é desde a igreja primitiva. Nós não estamos criando nada, nós não queremos criar um movimento chamado calvinismo. Isso foi um rótulo dos opositores. Então, isso é muito importante para a gente compreender o seguinte: houve de fato mudanças de ênfase. Eu acredito nesse aspecto. O Teodoro de Beza realmente acabou se equivocando em levantar isso como sendo muito importante, porque gerou mais controvérsias e divisões do que ajudou a igreja, certo? Mas isso aí é um desdobramento posterior. E ainda além disso, você tem, dando um passo mais à frente na história, você tem um movimento, a igreja é muito acusada, os reformados, de serem também chamados de terem caído no intelectualismo reformado, que é compreensão meramente intelectual da fé cristã. E aquilo que até o Lloyd Jones mesmo adotou, né, como sendo a ortodoxia morta, o momento da ortodoxia morta dos calvinistas. Isso também pode ser entendido como uma leitura relativamente equivocada. Respira um pouco, nego, calma. Por quê? Respira um pouquinho. É meu cérebro funcionando, senão eu perco o raciocínio. Por que ele pode ser equivocado? Porque esses calvinistas que estavam mais à frente, já no movimento puritano mais à frente, eles estavam lidando com o surgimento do racionalismo na Europa. Então eles começaram de fato a pensar as escrituras sagradas em termos, no seu aspecto filosófico, usando inclusive metodologia da escolástica, começaram a usar isso fortemente, e isso de fato os desplugaram o movimento reformado do povo, porque começou a se tornar muito abstrato. Mas por quê? Porque eles estavam tentando reagir a um movimento forte que estava fora da igreja e pressionando os reformados. Aí você também tem outros movimentos surgindo dentro o pietismo, a ênfase na espiritualidade, que influencia fortemente o nosso cristianismo brasileiro, por exemplo. Então a gente tem que compreender, isso aqui é o ponto. Não é adequado dizer o seguinte, que há uma ruptura dos pós-reforma em relação a Calvino. Não é adequado. O que há agora é adequado você dizer que houve mudanças de ênfase, houve mudanças de desdobramentos diferentes, que se você for um acadêmico mesmo de Calvino, do movimento reformado, você vai passar a sua vida estudando qual foi a diferença de Teodoro de Beza para Calvino, qual foi a diferença de Fulano de Perkins para Calvino. E assim sucessivamente, você vai ter que estudar os puritanos e mostrar todas as diferenças, certo? Mas aí são meandros assim que muita gente se dedica, mas são coisas específicas, porque a gente não pode cair nesse erro. Se vocês lerem esses textos, vocês questionem, né? Porque essa leitura de ruptura não é adequada. Meu irmão, se guarda um pouquinho para as outras perguntas, cara. Léo, me ajuda aí, então. Só faz um comentário aí que eu estou interessado. Do que Anderson falou, os puritanos, então, reformularam pontos da teologia calvinista? Rapidamente. Não, de forma alguma. O que acontece é o seguinte, vou até aqui entregar. Anderson falou, não falo isso não, mas eu falo sim. Vou levar para casa não. O que acontece é que Anderson, ele é o chefe, ele é o patrão aqui do Café com Palavra, fez, Leonardo, leia aqui esses 3 livros. Sim, senhor. Li os 3 livros. Aí mandei um zap para ele. Anderson, eu não concordo com isso aqui não. Era justamente a tese levantada por esses teólogos, né, que estudam o período da pós-reforma, falando que houve uma distorção do pensamento de Calvino pelos puritanos. Aí eu disse, Anderson, negativo. Tá isso. Eu só me justificar, foi muita gente boa falando isso, viu? Polêmica, das referências aqui você fica sem acreditar. Diga se não foi. Sim, mas eu tinha referências melhores. Primeiro, isso é Café com Palavra. O debate que ia ter aqui, o negócio ia pegar fogo. Para quem gosta de confusão, até porque eu disse a ele, Anderson, tá feito o debate. Não, porque na hora que ele leu o texto, ele concordou, discordo totalmente. Aí citei outras autoridades em puritanismo, como Joel Bick, James Ian Packer, o próprio Mark Dever, o Lloyd Jones, e eu nunca tinha lido sobre isso.
Pelo contrário, é universalmente aceito de que os puritanos são os fiéis seguidores de Calvino. O que houve é o seguinte: Calvino ele falou em alguns aspectos de forma embrionária, e os seus seguidores deu corpo e vida, ou seja, desenvolveram e refinaram o pensamento de Calvino, sem jamais contradizê-los. Aprendi até um pouco aqui também com o presbítero Diogo, viu? A gente estava comentando e falando sobre isso. Então, o que é que acontece? Eu disse: Anderson, está feito o debate lá no Café com Palavra. Graças a Deus, né, por providência divina, né, nós somos calvinistas, né, e ele encontrou esse artigo do Weber Júnior. E já na sexta-feira, né, ele fez: não, Leonardo, eu vi isso aqui. Eu disse: eu não te falei. E ele fez: calma, eu ainda nem li ainda. Eu digo: pronto, então o debate já está pronto. Mas vejam, olha, se você ler Gonçalves, está publicado pela Vida Nova. Se você ler Calvino, sua influência no mundo ocidental, publicado pela Cultura Cristã, e assim sucessivamente. Tem vários autores estudiosos que entendem que o puritanismo é outra coisa, diferente do calvinismo. Você vai encontrar vários textos nesses, se você for estudar mais profundamente, você vai ver. Muita gente defendendo que houve uma ruptura, certo? E aí eu sou muito cético em relação a ver só uma tese, aí eu saí lendo, até que eu achei esse bendito artigo, Amém, que foi recente, e justamente que um estudo profundo. E o próprio Heber Campos comenta num artigo, você pode procurar Calvino e a pós-reforma, os seguidores da pós-reforma, não lembro agora exatamente, mas ele mesmo comenta, e ele sai citando os textos que estão em português defendendo essa tese. E ele vai citando, elencando um monte de textos. E tem muita gente defendendo essa tese. E ele aí vai começar a contra-argumentar, dizendo que tem aspectos de verdade, que Calvino não definiu claramente. Aspectos, inclusive, a questão da certeza da salvação não está claro em Calvino. Aí esse pessoal vai dizer: ó, tá vendo? Os puritanos foram dizer que é na vida de santidade, a certeza da salvação. Isso aí é uma ruptura em relação a Calvino. Isso aí é questionável, certo? Então, e assim sucessivamente. O debate é amplo, mas é importante que vocês saibam que há esse debate entre os reformados, certo? E se você for estudar mais afim, você tome cuidado com os textos e leia os dois lados. E como eu e o Leonardo a gente conversou, acho que o mais adequado é entender que há uma continuidade, mudança de ênfase e desdobramentos diferentes, mas não a ruptura com Calvino. Só aqui, né, me retratar aqui com os batistas. Eu fui durante tanto tempo batista e agora eu estou cuspindo no prato que eu comi. Brincadeira. É o seguinte: há bons calvinistas, tá? Entre os batistas, Charles Spurgeon, o próprio Mark Dever, Franklin Ferreira, Jonas Madureira. Agora eu faço o seguinte comentário: todos os batistas calvinistas ou reformados, assim dizendo, eles acreditam em todos os pontos da soteriologia reformada. É por isso que eu até conversei também com o Leonardo. Por exemplo, tem gente que diz que Armínio era também calvinista. Isso não é muito preciso. Por quê? Armínio era calvinista à medida que ele concordava em relação à eclesiologia, a relação com a vida social, com vários aspectos do calvinismo. Mas como no calvinismo a soteriologia é algo central, muito central, não tem como você dizer que Armínio continuou sendo calvinista, só discordando dos pontos da soteriologia. Não é adequado, não é uma fala adequada. Então, nesse sentido também, há vários textos desses que eu citei também, que vão nesse sentido, e que também não é uma leitura adequada por conta da importância da soteriologia que é para o calvinismo, certo? Tá, e para não esquecer, o maior dos batistas, Charles Spurgeon. Calvinista. Senão eles não vão me perdoar. Duas perguntas aqui, bate-bola, jogo rápido, só para a gente fechar. A primeira a gente tem aí um universo na modernidade muito complicado no que se discute sobre machismo e feminismo e tal, mas eu acho que seria muito interessante se a gente falasse um pouquinho sobre a esposa de Calvino, ou sobre o tratamento aí em relação ao casamento, rapidamente, para as nossas mulheres calvinistas. Sim. Calvino foi casado durante 9 anos. O Beza, que escreveu uma biografia logo em seguida que o reformador morreu, falou que eles tinham um casamento muito bom. Para você ter ideia, ela era uma viúva e já tinha 2 filhos. Quando ela estava enferma, ela pediu a Calvino, ela sabia que ia morrer, pediu a Calvino que cuidasse, e ele disse não, que cuidaria dos 2 filhos dela. Ele teve, como eu já falei aqui, 2 filhos com ela, mas infelizmente morreram. Apesar da casa de Calvino ser uma casa assim, muito agitada e delete, ela, vamos assim dizer,
deixava um ambiente para Calvino escrever e estudar. Porque quando você estuda a obra literária de Calvino, por ser muito vasta, com certeza tinha uma mulher ali para cuidar das crianças. Não só morava Calvino, sua esposa e os 2 filhos, mas também um irmão, uma cunhada, e ainda tinha agregados na casa de Calvino. Mas os seus historiadores, os grandes historiadores, né, biógrafos da vida e obra de Calvino, falam que eles tinham um casamento muito feliz. Então essa ideia aqui que passa, né, é uma pena, mas sempre colocam essa cara feia aí de Calvino, e dá a entender que ele era uma pessoa muito dura. Eu volto a dizer, Calvino ele era duro sim, no sentido que de líder da reforma, dos seus métodos de aplicar a reforma em Genebra, mas ele pessoalmente ele era uma pessoa muito doce com as pessoas que conviviam ali com ele pessoalmente. As pessoas sempre falam bem de Calvino. E eu digo isso assim, talvez você pense, Leonardo, você leu quantas biografias de Calvino para chegar a essa conclusão? Mais de 10. É verdade que ela fazia a cerveja dele? Ué, mito ou verdade? Eu acho que é mito. Calvino, ele não bebia, não. Abstêmio geral. Sim. E os calvinistas? Mas os reformados, não. Eu quero deixar isso claro, né? Por fim, eu queria perguntar para vocês como os calvinistas atualmente prejudicam a compreensão correta do calvinismo, do pensamento de Calvino. Olha, eu acho que os reformados hoje em dia prejudicam, especialmente quando eles elevam uma doutrina sobre outra. A saber, eu sou eleito, a minha vida de integridade e santidade não importa ou não tem relevância. Isso é um desvirtuamento profundo da fé cristã. Além disso, o contato com a cultura, o envolvimento com a cultura é sobreposto às doutrinas de viver uma vida de integridade diante de Deus, dar testemunho, glorificar a Deus todas as coisas. Por quê? Porque agindo na cultura também glorifica a Deus, então eu vou nessa vibe, né? E eu vou soltando tudo. Então isso também é um desvirtuamento. Então, uma vez mais, estar numa igreja reformada, crer de que é predestinado, não diz nada. Não diz nada. O que importa é a conversão. É a ação do Espírito Santo de Deus. É a noção de corandeu, de estar diante da face, da majestade, da glória de Deus o tempo todo. E isso é ser reformado, certo? E aí, meu amigo, você de fato consegue servir a Deus. Então, esses desvirtuamentos, essas ênfases exacerbadas em um aspecto, ou também, por outro lado, né, preciso dizer que há também aqueles que dão tanta ênfase à vida, pelo menos o entendimento, né, que eles têm de vida de santidade, que esquecem das outras pessoas, esquecem de que tem que tentar transformar a cultura e assim sucessivamente. Então, que também é outra elevação inadequada de um legalismo exacerbado, como se ser reformado fosse ser legalista. Também não é, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com esses extremos e guardar o nosso coração diante de Deus, diante da palavra. Então esses erros que a gente tende a cometer, não só os reformados, obviamente, né? Mas esses erros que a gente tem que cometer, a gente tem que estar sempre se reformando para que a gente possa ser renovado por Deus, né? Sim, né? Citar aqui a piedade de João Calvino. Ele encarnava aquilo que ele pregava. Ou seja, a sua teologia não era só da boca para fora, não. O reformado, ele tem que praticar aquilo que ele crê. Às vezes a gente dá uma ênfase muito grande ao estudo, à doutrina. Isso é bom, mas entenda, toda a ortodoxia, o ensinamento correto, leva também a uma prática correta, a ortopraxia. E tudo redunda em doxologia, em glória a Deus. Então, nesse sentido, a gente também precisa aprender com Calvino. Como eu falei aqui, Calvino, ele aplicava a sua teologia na cidade de Genebra, ajudando os pobres. A conversão dele não era apenas uma conversão da cabeça e do intelecto, não. Mas as suas mãos e os seus pés também eram convertidos, moviam a fazer alguma coisa para Deus. Show de bola. Gente, a gente vai terminar por aqui. Obrigado. Foi forçado. Eu tenho uma pergunta para o Pode fazer entrevista sobre o Calvino de bermuda? Não, só uma crítica aqui. Só uma crítica aqui, bem rápida, gente. A primeira vez que eu vim aqui para a igreja, no sábado à noite, era um café com palavra.
E eu gosto muito de café. E eu ficava ali, mas rapaz, no dia que eu fosse para um café com palavra, eu ia secar aquela garrafa toda. Aí no dia que eu venho para o café com palavra, não tem café, café com água. Não, água com palavra, melhor dizendo. Enfim. É para não elevar as sensibilidades aqui, né? O debate à mesa, eu achei que era perigoso colocar cafeína aqui para os palestrantes. Mas tem café ali atrás, a gente vai tomar ali agora, já e ficar junto em comunhão. Antes disso, eu queria finalizar com uma oração. E lembrar a vocês que momentos como o Café com Palavra de hoje, eles servem, gente. E eu achei muito interessante aqui tantas aplicações, né? Porque serve não apenas para o nosso crescimento intelectual. É bom demais a gente aprender coisas novas aqui, né? Talvez, se a gente fosse fazer um curso com a intensidade de informações, a profundidade de informações que a gente teve aqui, a gente teria que pagar um valor razoável, inclusive. Mas vocês têm isso aqui de graça, uma vez ao mês, sempre, com temas diversos, relevantes. E além disso tudo, de uma forma pastoral, para a gente sair daqui aplicando coisas específicas na nossa vida. Então saiam daqui com a consciência de que Deus, Ele não trabalha nessa igreja e aqui na rede apenas uma pessoa em pé, no púlpito, lendo a Escritura, mas também em momentos assim como o Café com Palavra, em momentos de ensino, como a escola bíblica, né, o culto de oração, e desfrutem de todos esses aspectos e todas essas facetas da igreja da melhor forma possível, que isso é um presente de Deus para vocês aqui enquanto Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Então eu queria chamar Diogo para fazer essa oração, para a gente terminar. O mais calvinista dos calvinistas. O maior calvinista aqui. Cara que nasceu em Genebra. Meus irmãos, que noite boa aqui, né? Que tempo precioso. Oremos então agradecendo. Oh Deus, eu quero te agradecer, Deus, eu quero te bendizer mesmo por esse tempo valioso, oh Deus, por essa oportunidade que nós tivemos aqui de aprender mais acerca daquilo que o Senhor tem feito ao longo da história para a edificação, reforma da sua igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que intervém e o Senhor tantas vezes já mostrou o seu braço forte guiando a sua igreja, tantas vezes levantando homens, levantando líderes, pessoas que colocaram o Senhor acima de todas as coisas e deram uma contribuição significativa para que o teu povo retornasse àquilo que é de fato prioridade, que é a tua revelação. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o exemplo desses homens e pela tua graça, pela assistência do teu Espírito, buscarmos também estar no centro da tua vontade. Leva-nos, ó Deus, para casa em paz, prepara-nos para amanhã estarmos aqui e que nós possamos te louvar, para que nós possamos engrandecer o teu santo nome. Ajuda, Deus, todo o teu povo. Abençoa, Deus, a juventude dessa igreja. Que a cada dia, Pai, todos eles sejam fortalecidos por Ti. Que o Senhor possa, de fato, ser Deus na vida deles. Que Cristo seja, de fato, Senhor na vida de cada um deles. E que eles sejam, de fato, luzeiros no mundo, para a glória do Teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Gente, Deus abençoe, o café está liberado, tem umas torradinhas também, fiquem à vontade.